Boa noite a todos. É com grande alegria que novamente nos encontramos nesta noite fraterna para falarmos um pouquinho sobre os assuntos da doutrina espírita. Hoje nós falaremos o que atraímos com os nossos pensamentos e sentimentos. Mas antes, vamos fazer a prece de início. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos em nome de Jesus Cristo, e junto com os amigos espirituais, que essa noite possa ser proveitosa e que a gente possa sempre emitir bons pensamentos e sentimentos para beneficiar a nós mesmos, ao nosso próximo e toda a nossa coletividade. Que Deus esteja conosco nesta noite e que assim seja. E nós somos então o que pensamos. Diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai nos dizer que a mente é o espelho da vida. Leon Denis, continuando no livro do Problema do Destino, do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dizer que o pensamento é criador, atuando em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal, atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Modelamos a nossa alma e o seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Então, tudo inicia-se no pensamento. Todas as nossas ações, sejam elas positivas, construtivas ou negativas e destrutivas, elas têm início no pensamento. Se eu desejo aprender uma língua, por exemplo, eu primeiro penso. Depois disso eu me motivo à realização dessa empreitada. E se essa motivação ela for eficaz, aí eu me coloco em ação. Eu decido agir. Da mesma forma é para situações negativas. Tudo inicia-se no pensamento. E Emmanuel então vai nos dizer que então a mente, em qualquer plano, seja no plano espiritual dos desencarnados ou no plano dos encarnados, emite e recebe, dá e recolhe. Nós estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno da nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Somos afetados pelas vibrações das paisagens, de pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. E aí, assistindo um pouco sobre esse tema, da atração dos nossos pensamentos, a Anete Guimarães ela tem um vídeo curtinho que ela grava de lei de atração. Quem quiser está no YouTube, é muito interessante. E ela vai dizer assim, que quando você pensa, você fala e repete sistematicamente, negativamente, todos os dias, palavras pejorativas a seu respeito, palavras que te deixam com baixa autoestima, você cria uma vinculação entre esse pensamento e a sua química cerebral. E quando você constantemente repete essa determinada frase
e o cérebro traduz essa frase e vem acompanhado então de emoções, sentimentos e pensamentos. Elas começam a se manifestar fisicamente através dos neuropeptídeos. E ela vai nos explicar então, a Anete, que existem peptídeos neurais que derramam na nossa corrente sanguínea a partir do hipotálamo e que carregam essa química cerebral. E as nossas células, todas as nossas células têm receptores para essa química cerebral, de maneira que se eu diariamente, habitualmente, constantemente digo: eu sou doente, eu não estou bem, eu não presto, eu não sei de nada, eu sou uma pessoa burra, constantemente, então, nessa toada negativa para nós mesmos, a gente bombardeia o nosso corpo com essas ideias e essa enfermidade, no caso, se for uma doença, né? E as células, elas correspondem então à expectativa do nosso cérebro, do nosso desejo, e elas desenvolvem então uma enfermidade, uma doença, e essa doença se manifesta fisicamente. E você sente a dor decorrente desta enfermidade, que ela passa a ser física e real. E ela pode se desenvolver, então, ela vai nos dizer através de formas bacterianas, de vírus, de diversas situações. Mas o certo é que o momento em que a gente decide começar a disciplinar o nosso pensamento, e em vez de pensamentos negativos, construir pensamentos positivos ao nosso respeito, e isso tornar-se um hábito. Então, habitualmente, diariamente, eu começo a pensar positivamente em relação a mim, identificando aí os nossos valores, né, as nossas alegrias, as coisas boas que todos nós temos, e a gente diariamente faz isso. A química cerebral, que estava estabilizada num setor, ela muda, ela modifica-se. E quando ela muda, você derrama na sua corrente sanguínea o chamado pensamento positivo. E ela muda a programação dessas células. Olha que interessante. Então, o cultivo dos bons pensamentos é importantíssimo para a nossa vida, né? A gente precisa tirar aquele cultivo de pensamentos negativos de nós mesmos, não só para conosco, mas também para com o nosso próximo e com as situações que a gente passa, né, com as situações que a gente vivencia, e passar a identificar e pensar em coisas positivas. E aí a gente trouxe um pouquinho sobre a melancolia. Olha o que o cultivo da melancolia nos traz. Então, é um padrão emocional assentado na morbidez, no desânimo, que cria em torno do indivíduo uma psicosfera sombria, contaminada pelas irradiações mentais perturbadoras que emite. Aprisionado em si mesmo, não consegue perceber as bênçãos que o envolve, focalizando o olhar e o sentir em suas trevas íntimas. Então, a pessoa que ela consome a melancolia que vive dentro dela, ela vive então nessa treva interior e não consegue perceber as bênçãos. Às vezes pede ajuda da espiritualidade através de uma prece, mas ela não consegue sentir nem mesmo a emanação dessa prece. Ela não consegue sentir-se bem, ela não consegue elevar o seu pensamento a um ponto em que ela sente a recepção das energias benéficas. Lembrando que nós constantemente recebemos, porque Jesus é a fonte de misericórdia e bênçãos. E as suas bênçãos estão ali nesse universo, nesse planeta, constantemente. Nós precisamos buscá-la. Do mesmo modo, os pensamentos sensuais, odiosos, rancorosos, vingativos, invejosos, cristalizam-se em forma pensamento.
e vibriões mentais que adquirem plasticidade e vida e passam a integrar o halo psíquico da pessoa que os cultiva. Diz isso Manuel Filomeno de Miranda, lá no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Então, em consequência, o perispírito, que é nosso modelo organizador biológico, se desarmoniza, reverberando assim em desordens nas células do corpo físico. Olha lá, né? A explicação do Manuel Filomeno em relação àquilo que a Nete vai nos explicar. Aí então a gente vai ver a importância, né, além dos bons pensamentos, do hábito constante que a gente deve criar da prece. Então a prece, ela não tem que ser apenas buscada em momentos de dores, de problemas, de tristeza, mas ela tem que ser um hábito na nossa vida. Por quê? Porque através desse hábito a gente adquire a prática da conexão com a espiritualidade amiga. A gente adquire a prática da percepção daquele amigo espiritual que Deus coloca ao nosso lado já desde o início da nossa reencarnação. E a gente estabelece com ele, então, essa afinidade em que a gente percebe essa conexão, percebe a sua presença, estando ele distante ou próximo de nós. Isso não importa, o que importa é que a gente sente a sua presença através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E a prece e os sentimentos, então, enobrecidos, fomentam dedicadas construções espirituais que emanam conteúdos que harmonizam, trazem bem-estar e elevação psíquica. Aí a gente entende então o vigiai e orai, para não cairdes em tentação, como Jesus nos ensina. Porque se vigiarmos, o que é o vigiar? Vigiar então, que sentimentos eu estou tendo? Que pensamentos me vêm à cabeça diariamente, constantemente, 24 horas por dia? Quais são esses pensamentos e esses sentimentos? Identificar esses pensamentos é importante. Por quê? Kardec ele vai nos dizer então na pergunta 457 do Livro dos Espíritos, assim ó, ele pergunta: os espíritos podem conhecer nossos secretos pensamentos? A resposta: frequentemente conhecem o que gostaríeis de esconder de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos lhes podem ser ocultados. Bom, se eles têm essa capacidade de identificar aquilo que nós temos de mais secreto, nós precisamos também conhecer a nós mesmos, as nossas fraquezas e as nossas virtudes, porque nós temos as virtudes. Então, o conhecer a si mesmo, né, como nos traz Kardec lá na questão 919, quando ele pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhecer-te a ti mesmo. É preciso então que façamos um esforço de conhecer as nascentes dos nossos sentimentos e ações e procurarmos manter um padrão moral mais elevado. E aí, ainda continuando lá na Anete, ela vai, ainda num vídeo de conhecer-te a ti mesmo, ela diz assim para nós: quando você conhece quem é você, aonde você quer ir, de que maneira, é muito difícil alguém desviar você desse caminho. Mas, né, se a gente pensar aí nesses espíritos que querem manipular, né, os nossos sentimentos, querem manipular a nossa vida, como na pergunta 457 que Kardec faz aos espíritos, eles vão o quê? Eles manipulam aquilo que para nós é ignorado. Então, as coisas, as nossas fraquezas que nós ignoramos. Eles manipulam os medos que nós ignoramos e exploram esses sentimentos. Eles manipulam aquele sentimento de culpa, os erros, os desejos que não confessamos, que estão no nosso íntimo e muitas vezes a gente nem se apercebe deles. Então, uma série de coisas das quais não temos consciência
e por isso não temos controle. E como eles sabem dessas fraquezas, eles manipulam, né, os nossos sentimentos. Aí a gente fica pensando assim, né? Por que uma pessoa me irrita? Então a pergunta agora é outra, não é por que a pessoa me irrita, por que eu permito com que aquela pessoa me irrite? O que ela fala que provoca em mim uma reação de irritação? A identificação daquilo que te irrita cabe a nós. Por que eu estou me irritando? Né? Por que eu estou me sentindo magoado? Por que eu estou me sentindo entristecido? Então nós precisamos identificar todas essas reações, e é aí que Santo Agostinho vai lá nos dar uma metodologia que ele utilizou. Existem outras metodologias, mas Santo Agostinho, na sequência da pergunta 919, ele vai nos trazer então um exemplo daquilo que ele fez, para identificarmos então diariamente as nossas mazelas, as nossas fraquezas, assim como as nossas virtudes e as nossas bênçãos. E aí nós pensamos em Jesus, né, nos ensinos que Jesus nos traz, né, que são um roteiro de comportamento, mas também de autoconhecimento. Né, amar o próximo como a nós mesmos, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós, ofertar a outra face, mas no sentido de ofertar um novo entendimento de vida. Né? Se alguém me fez um mal, que a gente possa ofertar o bem. Então é um outro entendimento, é uma outra face daquela situação. Reconciliar-se com os adversários, perdoar, amar os inimigos, não condenar, não julgar ninguém, fazer o bem sem ostentação, ser misericordioso e adotar a paz, além de muitas outras coisas. Então é imprescindível que a gente aprenda a criar bons hábitos, né? Além da prece, do Evangelho no lar que devemos fazer, porque nos traz o Evangelho uma possibilidade de novos sentimentos para aquele ambiente em que a gente está habituado, em aquele ambiente que a gente está inserido, mas também nós precisamos ter bons hábitos, como cultivar a paciência, ou desenvolver a paciência, né? Porque ela é uma virtude que precisa ser desenvolvida, assim como todas as outras, né? Desenvolver a serenidade, a calma, a tolerância, né? A boa cooperação, a confiança, o otimismo, a resistência, a esperança, desenvolver as virtudes, né? Então, elencar algumas virtudes das quais eu gostaria de desenvolver e trabalhar nesse sentido de desenvolvê-la. E, além disso, André Luiz, lá na Agenda Cristã, ele vai nos dizer assim, que a gente deve evitar a impaciência, guardar a calma, semear o amor, guardar o equilíbrio, cultivar a confiança, intensificar o próprio esforço, estimar a solidariedade, experimentar a solidão de quando em quando. Né? Ele diz que Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais que ele passou sobre a terra. E dê movimento às nossas horas vazias e renda culto fiel à paz. Não esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam no seu caminho, nos diz André Luiz. E aí a gente vai trazer o padrão vibratório da nossa casa íntima, mas não só da nossa casa íntima, da casa onde nós vivemos, no trabalho, né, onde nós estamos vivendo. Então, o que nós podemos fazer? Evitemos as brigas, as discussões desnecessárias, observar o nosso tom de voz, não falar em gritos, em formas agressivas de expressão, não bater as portas e tentar assumir gestos mais harmoniosos, cuidando dos nossos objetos e dos entes queridos com carinho. Não pensar mal dos outros, praguejar jamais,
não se nutrir de mágoas profundas ou mesmo de ódios, e procure sempre auxiliar o próximo através dos bons pensamentos, através das suas orações ou dos atos que a gente está pretendendo realizar. E tudo isso, né, com alegria, com amor e com paz, prosperidade, saúde, nós vamos adquirindo então esse padrão vibratório no nosso íntimo, que aí vai nos equilibrar e vai nos assenhorar espíritos bons ao nosso lado e nos afastar dos espíritos que não nos querem o bem, fortalecendo aí a nossa moral para nos momentos de testemunho, porque todos nós passaremos por momentos de testemunho, nós estivermos moralmente equilibrados para lidar com todas as situações que a vida nos oferecer. E aí tomar sempre o caminho do bem, lembrando sempre que temos Jesus, Deus, os bons espíritos ao nosso lado, sempre a nos socorrer quando necessitarmos. Então essa é a mensagem dessa noite, que a gente possa criar hábitos salutares na nossa vida, porque além da prece e do Evangelho, esses hábitos transformarão o nosso íntimo, do conhecer-nos a nós mesmos também, que é de importância para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. E pensando nisso tudo, né, nós vamos fazer a prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez estudarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita. Pedimos a Deus que abençoe a todas as pessoas, Senhor, que necessitam de amparo, a todas as pessoas que estão distantes do conhecimento que Jesus nos oferece, dos ensinos que Jesus nos oferece, que eles possam, Senhor, ser colocados em contato com esses ensinos. E abençoe, Pai, a todos nós, a nossa casa, os nossos familiares e a nós mesmos. Que assim seja. Nós pedimos então que todos se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like no vídeo se vocês gostarem e que vocês lembrem também que nós estamos ainda num momento meio duvidoso das questões aí sanitárias. Então vamos seguir o que recomenda então a saúde, né? O que os profissionais recomendam, e que a gente possa sempre lembrar, se não tomamos a vacina, vamos tomar. Se nós estamos atrasados, vamos buscar tomar a vacina, porque ela resguarda a nossa saúde e também resguarda a saúde de todos que compartilham conosco a nossa vida. Tá bom? Então nós agradecemos mais uma vez a presença de todos através deste canal e desejamos a todos uma excelente semana. Muito obrigada.